Bom dia a todos e a todas, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, amém? Então, vocês já ouviram falar do apóstolo Paulo, obviamente, todo mundo que é cristão já ouviu falar, mas eu acho muito interessante a história dele. Eu não vou falar do Paulo antes, eu vou falar do Paulo depois de convertido. Uma outra hora a gente comenta sobre a ida dele para Damasco, mas agora não. Agora a gente vai falar de uma situação na vida de Paulo, né? Paulo, depois de convertido ao cristianismo, ele estava sendo muito perseguido, porque todo mundo sabe que o Paulo era extremamente competente, inteligente, de família nobre, ele tinha um título de cidadão romano e ele era muito procurado, ele era uma pessoa que todo mundo sabia quem era, que tinha estudado aos pés de Gamaliel, que era o mestre da época, né? Então, essa era a vida de Paulo. E de repente Paulo começa a pregar sobre Jesus crucificado, ressuscitado, que está vivo e que voltará. O povo judeu ficou doidinho, né? Que é isso? O que está acontecendo? Aquele que perseguia agora está sendo perseguido. Gente, é muito engraçado as voltas que nós damos na vida e aquilo que Deus vem em nós e faz e como transforma, né? E Paulo realmente estava sendo perseguido por ensinar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Mas um dia Paulo estava com Silas, né? E ele foi perseguido. Veio alguém que chegou para ele e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Quem deu autorização para vocês para estarem falando desse Cristo? E começou, levou, prendeu, né? E mandou que colocassem no cárcere. E Paulo e Silas foram presos. Interessante que colocaram correntes aos pés deles no tronco. É exatamente isso que fala aqui na Bíblia, ó. Este, recebendo tal ordem, o carcereiro, levou para o cárcere inferior e lhes prendeu os pés no tronco. Imagina você preso e ainda os seus pés colocados no tronco. Um homem que de repente era super inteligente, sábio, procurado, que perseguia os cristãos, agora passando a ser perseguido, né, pela sociedade. E aí ele estava no cárcere com Silas. Eu imagino Paulo e o Silas presos, tanto que deve ter gerado uma conversa muito boa, uma conversa articulada, né? Mas eles, de repente, meia-noite, mesmo preso, com os pés amarrados no tronco, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão os escutavam. Olha que coisa mais linda. O homem preso, sendo perseguido, não podendo estar em muitos lugares, porque, né, todo mundo estava procurando para matá-lo, já tinham até tentado matá-lo. E, de repente, meia-noite na prisão, eles começam a orar e cantar. Uma grande adversidade diante deles e eles orando e cantando louvores a Deus. Eu admiro muito o apóstolo Paulo e Silas, porque ambos sabiam a quem serviam. Eles sabiam quem era o Deus deles. Eles sabiam que nem um fio do cabelo podia ser tocado sem a permissão de Deus dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Como é bom a gente ter essa confiança. Como é bom a gente ter essa certeza que Deus está no controle de todas as coisas, que nada acontece em nossa vida por acaso. Se foi algo muito bom, não é sorte, é Deus. São os planos de Deus se concretizando. E se for algo triste, se for uma tempestade ou algo parecido, Deus está permitindo. Ele não mandou, mas Ele está permitindo. E a permissão de Deus para essas provas é que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, nós temos que pensar e procurar aprender um pouco com Paulo. E eles estavam bem lá na prisão, cantando e orando. E a Bíblia fala que, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Gente, olha só. Olha que coisa mais maravilhosa. Os de repente de Deus, assim, quando chegam, a gente fica maravilhada, né? Maravilhados diante dos de repente de Deus. Eu gosto desses de repente de Deus nas nossas vidas, né? A gente tá assim, mas de repente, esse de repente mudou toda a trajetória de Paulo e Silas naquele momento. Eles que eram presos, estavam presos ao troncos, tudo se soltou e todos foram soltos. Logo o carcereiro percebeu, despertou do sono e ele foi lá no cárcere e viu que todos estavam soltos. Você imagina a tamanha responsabilidade desse carcereiro. Ele que estava com todas as chaves. Logo ele pensou, eu vou ser morto. E aí ele ia se suicidar. Aí Paulo falou assim para ele, Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele entrou precipitadamente, muito trêmulo, tenso diante de Paulo e falou, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha a pergunta dele, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E olha a resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz que eles foram naquela mesma noite batizados. Gente, agora imagina, o carcereiro, ele como estava composto de todas as chaves, ele sabia que ninguém poderia abrir. Logo, aquela abertura de todos os presos foi algo vindo de Deus. Ele temeu a Deus e imediatamente ele fez a pergunta, que farei para que possa ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele não precisou de ir para não sei quantos quilômetros, ele não precisou de andar, ele não precisou de comprar, ele não precisou de dar isso, de dar aquilo, nada disso. Ali mesmo onde ele estava, apenas crendo no poder miraculoso de Deus, ele foi salvo. Ele acreditou que Jesus Cristo era o Messias prometido, o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, pagou o preço pelos nossos pecados. E naquele momento que ele aceitou Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida e o nome dele foi selado com o selo do Espírito Santo. É tão simples. Por que as pessoas complicam tanto? Eu não entendo. O processo de salvação, ele é simples. Basta crer. Basta crer que Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas, que Ele é o nosso Salvador, que Ele veio a este mundo, se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, claro que não fomos nós, mas foram as pessoas à época. E as pessoas que reconhecerem que Ele é o Filho de Deus e reconhecer que Ele é um pecador e que precisa de Jesus, ele será salvo. Que bênção, não? Isso é maravilha demais, isso é maravilhoso demais. E Paulo, depois, o cárcere, o pessoal perguntou assim, quando os homens lá, né, os cidadãos lá da época, os altos lá da cúpula judaica, mais romana, né, perguntou assim, o que é isso? Por que eles foram presos? E aí o carcereiro explicou. Aí ele falou assim, peça desculpa a ele. Aí ele foi pedir desculpa, né? Aí Paulo falou para ele assim, eu não aceito as suas desculpas. Ele mesmo venha a nós e me peça desculpa, porque eu também sou cidadão romano. E aqueles que o mandaram prender, quando ouviram que ele era cidadão romano, ficaram atemorizados, porque ele falou, o título de cidadão romano me custou um alto preço, mas Paulo falou assim, pois eu tenho por direito de nascimento e por direito de cidadão judeu. Gente, olha que maravilha, apesar de Paulo ser um cidadão romano, ser judeu de nascença, ser hebreu, ele sabia reivindicar os seus direitos quando necessário. Eu gosto de Paulo, que ele é ousado, intrépido. Em todas as orações nas igrejas, quando ele escrevia as cartas deles, ele pedia assim, ore para que Deus me dê ousadia e intrepidez, porque eu preciso disso para continuar a obra de Cristo.
É maravilha demais você ser usado intrépido na sua fé. Você não quer saber o que as pessoas pensam de você. A única coisa que a gente tem que dar é testemunho. E a gente tem que realmente viver para fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Nós não precisamos de temer nada, sabe? Para que status quo? Para quê? Para que ter um nome? O nosso nome tem que ser zelado no sentido de nós sermos cidadãos de respeito, éticos, morais, cidadãos que andam realmente e mostram que vive o cristianismo, que vive a palavra de Deus, que vive para a glória de Deus. Porque todos nós somos pecadores, mas o Espírito de Deus habita em nós e Ele nos capacita a viver de vitória em vitória, de glória em glória, parecidos com o Senhor Jesus aqui na terra, até que nos tornemos cidadão dos céus, porque aí a gente só tem um jeito, ou a gente vai quando morre, ou quando Cristo voltar, né? Mas até lá, a gente tem que viver em novidade de vida, ou seja, dando testemunho de que Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas e que Ele nos ama com amor eterno e que com laços de amor Ele nos atrai. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Que Jesus Cristo lhe deu a vida eterna porque você creu, porque você pediu que Ele aceitasse, Ele entrasse no seu coração e na sua vida? E você vive para Ele e por Ele? Se você tem, fique em paz, fique tranquilo, porque você já está respaldado pela graça e misericórdia de Deus. E sua vida, você vai caminhá-la sabendo que Deus está no controle dela e que absolutamente nada vai lhe causar dano. Tudo que acontecer em minha vida, na sua vida, vai ser com a permissão de Deus. Amém? Tenha essa certeza, leia a palavra, busque entender a palavra de Deus, que o Espírito de Deus esteja falando ao seu coração, lhe dando um dia de muita graça e misericórdia. Abraço grande, tchau.